Você vai ficar no Instagram? Quarta-feira, né? Deus é bom demais, um dia maravilhoso. Eu sei que esse final de semana também vai ser um final de semana riquíssimos na presença do Senhor. Eu queria agora aproveitar que você está aí nos vendo já, né? A gente já viu que tem aqui 9 pessoas no YouTube, tem algumas pessoas já no Instagram. Manda aí o link aí para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus parentes, para todas as pessoas que você ama, né? Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso aqui na presença do Senhor. Nós estaremos orando, nós estaremos meditando na palavra também. Eu sei que Deus tem muito para falar conosco nessa noite, nesse dia. Que você possa, de alguma forma, desse lado que você está aí, colocar os seus pensamentos diretamente no Senhor. Que você possa, o seu coração possa estar direcionado a esta palavra. Que a sua mente esteja totalmente alerta, que o seu coração esteja receptivo para receber a palavra do Senhor. Eu sei que Deus vai falar com cada um de nós dentro daquilo que nós necessitamos. Eu sei que você, desse lado aí, vai receber algo poderoso do Senhor, no nome de Jesus. Eu estou aqui hoje com o Fábio, com o Felipe, né? Só tá nós três hoje aqui. Vai ser bênção demais. E nós podemos passar esse tempo aqui, meditando na palavra, vocês vão ver que o tempo vai passar rápido, né? E a gente vai ser abençoado pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está, coloque a mão sobre o seu coração onde você está aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por esse dia que o Senhor fez para nós. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Pai zeloso, um Pai que gosta de cuidar dos seus filhos, um Pai amoroso, que cuida de nós nos detalhes, Deus. Eu coloco cada vida, cada família agora aqui na Tua presença, Senhor,
Que esse tempo que nós teremos aqui, Senhor, falando da Tua palavra, que seja o Teu Espírito falando através de mim, Pai. Que nesta noite nossos corações possam queimar pelo Senhor e que nós possamos receber essa semente maravilhosa que produz muitos frutos, essa palavra viva e eficaz que traz sempre algo novo para nossas vidas. Eu te louvo, Pai, por cada vida, por cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo e por cada um que irá assistir este vídeo, né, daqui uns dias, em nome de Jesus. Agradecemos pela vida de todos que estão participando, que estão trabalhando e nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, no nome de Jesus, que o nosso coração esteja totalmente voltado à Tua palavra, que nossos ouvidos sejam atentos à Tua voz, e que esta noite, Pai, seja uma noite maravilhosa do Seu sobrenatural sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não deixe de mandar para o seu amigo aí, para o seu parente, esse link, para que todos possam participar dessa live. Tenho certeza que será um tempo maravilhoso aqui, na presença do Senhor. Eu queria falar com você, né? Nós podemos aqui abrir comentários, né? Vamos comentar um pouco sobre a palavra de Deus, que ela é riquíssima, que ela nos informa, nos orienta, né? Traz vidas para nós. Eu estou aqui no texto de Marcos, capítulo 5, que nós vamos ler daqui a pouquinho, e nós vamos ver que Jesus tinha ido para Gadara, né? Com seus discípulos, e quando chegou lá, uma pessoa, um homem sai do meio dos sepulcros endemoniado e ele vai até Jesus e ele adora Jesus, porque os demônios também adoram a Jesus. E ali ele é liberto, né, por Jesus. E aí acontece que aquela legião de demônios, Jesus coloca nos porcos, que tinha ali uma manada de porcos, aí os porcos saltam para dentro do mar e morrem todos. Aí o povo da cidade vem até Jesus e pede para que Jesus se retire da cidade deles. É interessante agora que Jesus então volta, né, da onde ele estava, e aí ele vai, e agora ele vai ter um encontro com uma pessoa. A palavra vai dizer então em Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 21 até o 24, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Só essa primeira frase. Jesus foi com ele. Então nós vemos aqui uma situação onde um pai de família, e esse pai de família não era qualquer um ali dentro da cidade, dentro da comunidade. A Bíblia está nos dizendo que ele era um dos principais da sinagoga. Um homem letrado, um homem que conhecia a palavra, né? Conhecia os mandamentos, um homem que dava direção, talvez, também dentro da sinagoga, um homem bem afluente dentro daquela comunidade, mas agora, nesse momento, ele como pai, ele está passando por um momento difícil. Talvez você aí, onde você está agora, você esteja passando por um momento difícil também, né? Nós não estamos imunes a isso, né? Todos nós, cristãos, nós sabemos que nós também teríamos aflições, né? O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Então, talvez você esteja passando por um tipo de aflição nesse momento e você agora precisa de uma resposta, você precisa de buscar algo que vai trazer para você um consolo, que vai te ajudar nesse momento de resolver este problema. E nós precisamos entender que todos os nossos problemas, todas as nossas dores, Jesus já levou. Então nós temos que trazer para quem? Para Ele. Surgiu o problema,
levantou uma tempestade, uma condição que está trazendo para você tristeza, você tem que trazer então para perto de Jesus, trazer aos pés de Jesus, ao colo de Jesus. Jairo então, ele sabe que Jesus é o que pode resolver o problema da casa dele. E Jairo então sai de sua casa e vai até Jesus. A palavra vai nos dizer logo depois, na sequência aqui, se nós lermos, não é? Que Jesus, ele encontra com Jesus e a palavra diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Isso, se prostrar-se, diz adoração. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é prostrarmos diante de Jesus. Prostrarmos aos pés de Jesus. Levar até ele os nossos problemas. Porque Jairo, quando ele se prostra, ele começa a falar com Jesus. E a palavra vai nos dizer que ele fala insistentemente, né? Insistentemente lhe suplicou. Insistentemente ele pediu, ele implorou para que Jesus viesse com ele para a casa dele, porque a filhinha dele estava à beira da morte. Ela não havia falecido ainda. Ela estava muito doente. Talvez você está aí com algum problema de saúde, talvez um problema com o filho também, ou um problema no casamento, um problema na empresa. Qualquer problema que você esteja passando hoje, você tem que pegar o seu problema e levar aos pés de Jesus. E insistir mesmo, se tiver que insistir, insista, se humilhe na presença do Senhor. É isso que nós devemos fazer, porque só Ele tem a solução. E é interessante que, talvez no momento, Jesus poderia muito bem dar uma palavra, como Ele deu para o centurião, né? O centurião mesmo falou para ele: eu não sou digno de ir, que o senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo lá será salvo. Jesus poderia dar uma palavra para Jairo ali e falar: sua filha já está curada. Mas Jesus, então, vendo a insistência e o desespero de Jairo, Jesus fala para ele: tá bom, eu vou com você. Eu vou com você, Jairo. Mas existe um processo, muitas das vezes, que nós temos que passar. Jesus poderia muito bem ter saído dali e já ir direto para a casa de Jairo. Estava tudo bem. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus, quando caminhava indo para a casa de Jairo, com Jairo, e Jairo então estava do lado de Jesus, uma multidão comprimia Jesus, uma multidão cercava Jesus, andava com Jesus. Imagine você estando ao lado de Jesus, andando com Jesus, precisando resolver um problema grave. Seu filho, a sua filha está com um problema, está à beira da morte. Seria como você chegar com o seu filho ou sua filha muito ruim lá no pronto-socorro de um hospital e ter uma multidão naquele lugar implorando também para o médico atender, e você está com o seu problema também fazendo a mesma coisa. Existe um desespero, dá um desespero. Então nós vemos aqui Jesus sendo comprimido pela multidão, ele caminhando, indo para a casa de Jairo. E é interessante que a Bíblia diz que Jairo saiu da casa dele e chegou até Jesus. Ele não teve nenhuma dificuldade de sair da casa dele e chegar até Jesus. Mas agora ele começa a ter uma dificuldade de levar Jesus até a casa dele. Porque todos queriam tocar Jesus, todos queriam levar Jesus para casa. Esse é o desejo das pessoas, de tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Então nós vamos ver aqui na sequência, se nós lermos, né, na leitura aqui, que na sequência eles estão indo para a casa de Jairo, e no meio toda aquela multidão, Jesus para e diz assim: quem me tocou? Imagina o desespero de Jairo, vendo toda aquela multidão e Jesus parado agora Jesus parou. E diz quem me tocou. Talvez na cabeça de Jairo falou: Senhor, olha quanta gente tem aqui, olha a multidão, quantas pessoas estão te apertando. E um dos discípulos fala para Jesus: mas Senhor, olha quantas pessoas tem, olha como é que estão apertando. Só diga quem te tocou. E aí Jesus responde, começa um diálogo com esse discípulo, né? Talvez Jairo falou assim: mas agora vai começar um diálogo. Que desespero. Pensa.
Esses tempos atrás, mês de janeiro, nós tivemos um problema com uma tia nossa que mora com a gente. E nós levamos ela no PA aqui em Pissarras. E ficamos das 5 da tarde, das 4 da tarde mais ou menos, até 8 horas da noite, 9 horas da noite no PA. E aí precisava internar lá no Marieta. E a médica chamou e falou assim, olha, ou ela fica aqui até amanhã cedo, ou até abrir uma vaga, né, lá no Marieta, ou vocês podem pegar ela agora e levar direto para o Marieta, no pronto-socorro. E nós achando que seria a melhor opção, e fizemos isso. Chegamos lá 10 horas da noite, 10h20. 10h26 nós sentamos nas cadeiras do pronto-socorro. E o pronto-socorro estava cheio. Muitas pessoas. Tanto fora ali para ser atendido, quanto lá dentro do pronto-socorro. Muitas pessoas. Ela foi ser atendida para fazer triagem à 00:10. Das 10h26 que nós sentamos, até 00:10 nós ficamos ali esperando e ela passando mal com dor. Voltou da triagem, sentou de novo, 2h20 que o médico chamou para ser atendido. Foi atendido e já deu o intimato que vai ser internada. Amém. E ela só foi conseguir ir para o quarto mesmo, internada. Olha, nós estamos falando de quarta para quinta-feira, 2h30 da manhã. Ela só foi para o quarto ser internada na sexta-feira, 5 horas da manhã. Pensa numa família, numa pessoa que está desesperada, está passando mal, está com dor. E vendo todas aquelas pessoas que estão do lado também na mesma situação. Então há um desespero e nós vemos aqui Jairo. Talvez Jairo estava desesperado. Senhor, vamos, minha filha está morrendo. Mas Jesus fazendo com que Jairo passasse por um processo. Para entender que tudo na vida, toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. E tudo existe um processo para nós passarmos. Então Jairo viu uma pessoa sendo curada, porque aqui, quando Jesus para e alguém tocou ele, que ele fala, é a mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos padecendo, que nenhum médico pôde curá-la. E aí ela toca nas vestes de Jesus, porque ela teve fé para isso, e ela foi curada. Então há um diálogo depois dela com Jesus ainda. Imagine Jairo vendo Jesus conversando com aquela mulher e não saindo do lugar para ir até a casa dele, o desespero. E é interessante que logo depois dessa conversa, quando Jesus volta a ir, porque a palavra vai dizer que ainda falavam, né? Ainda falavam quando chegou as pessoas da casa de Jairo, os servos de Jairo, chegaram para ele e falaram, pode parar de falar com o mestre. Pode parar de importunar o mestre. Sua filha já faleceu. Sua filha já morreu. Talvez naquele momento Jairo, talvez abriu um chão, né, para ele. Imagine a decepção de Jairo. Eu estava com o mestre aqui levando para minha casa. Eu estava levando a cura para minha casa. E agora eu recebo a notícia que a minha filha já faleceu. Mas o que eu quero dizer para você aí, que a última palavra não é do homem, não é de uma pessoa amiga, não é de um parente. A última palavra sempre é do Senhor. Talvez alguém já falou para você, olha, não vai dar certo. Isso que está acontecendo vai ser assim, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não olhe para isso, não dê ouvidos a isso. O que eu digo para você nesta noite, vá aos pés do Senhor. Leve Jesus para sua casa. Porque você vai ter uma surpresa, você vai receber um milagre dele. Então leve Jesus para você. Leve Jesus para sua casa. E nós vamos ver que Jesus então vai para a casa de Jairo. E quando chega lá, na casa de Jairo, as pessoas estão chorando, né? Todo mundo chorando, gritando. E Jesus chega e fala, o que está acontecendo aqui? Eu começo a imaginar a cena. O que está acontecendo aqui? E as pessoas falam, a menina morreu, que você não chegou na hora. Imagina, preste bem atenção. Pessoas falando para Jairo,
Você foi procurar ele para quê? Procurar Jesus? Para que você vai orar? Para que você vai para a igreja? Para que você vai dar dinheiro na igreja? Para que você vai fazer isso na igreja? Já acabou para você. Talvez falando assim para Jairo, né? Você foi confiar e não veio, não há tempo. E agora sua filha está morta. Tentando tirar a atenção de Jairo. Mas Jesus então chega e fala: o que está acontecendo? Aí eles falam, então pode sair todo mundo, porque a menina está dormindo. E aí a palavra vai dizer que eles estão rindo, começa a rir de Jesus, né? A zombar de Jesus, porque Jesus falou que a menina estava viva e eles sabiam que a menina não estava. Mas Jesus então fala: sai todo mundo, né? É o momento de você e o Senhor. Sai todo mundo. Tira todo mundo de perto de você. Há momento que nós precisamos afastar as pessoas que ficam apenas colocando ideias nas nossas cabeças, na nossa mente. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Jesus quer restaurar, Jesus quer salvar, porque Ele continua fazendo. O mesmo Jesus que fez aqui nessa palavra, há 2000 e poucos anos atrás. É o mesmo Jesus que vai fazer hoje na sua casa. É o mesmo Jesus que faz na minha vida, vai fazer na sua vida também. Da mesma forma que aquela mulher do fluxo de sangue disse na mente dela, na cabeça dela, no coração dela: se eu apenas tocar em Jesus, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela foi curada. Você aí agora, você está triste, tentando desistir talvez, querendo desistir, mas não é momento para isso. O Senhor está disponível para ir para a sua casa. Leve Ele para a sua casa. Deixa Ele fazer o milagre na sua vida. Coloca para Ele tudo que você está passando, tudo que você precisa. Eu e você, nós temos esse privilégio de ter o Senhor perto de nós, porque Ele mesmo falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. É lindo. A palavra que nós demos há 2 semanas atrás: vinde a mim, não foi isso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aqui nós vemos Jairo sobrecarregado. Um homem lá da sinagoga, um mestre da lei, vamos dizer assim, um dos principais da sinagoga. Mas ele vai até Jesus. Ele se humilha, ele se prostra aos pés de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Nos prostrar diante de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Eu queria que você que está aí desse lado, você comece a mandar um pedido de oração. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Eu não sei qual é o seu problema, mas você pode relatar. Se você não quiser relatar o seu problema, só faz um pedido de oração pela família, por uma pessoa, por um negócio que precisa, né, desencadear. Nós estamos aqui com a Dani, né? Pastor Marcelo, te peço, por favor, que ore pelo meu sogro. Ele está com câncer no sangue e não está sendo fácil. Nunca é fácil. Essas situações nunca são fáceis. Vou dizer para vocês, vou contar um testemunho meu para vocês. Testemunho meu. Em 2008, abril de 2008, meu pai teve 4 AVCs. Cheguei na terça-feira na minha cidade, fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, meu pai já estava com falência múltipla dos órgãos. E meu pai estava com os olhos esbugalhados, com uma respiração muito profunda, muito forte. E eu então comecei a orar com ele. Eu vi que ele estava em coma e eu comecei a orar ao pé do ouvido dele. Comecei a falar com o Senhor ao pé do ouvido dele e a respiração dele foi diminuindo, foi aquietando, né? E no dia seguinte meu pai faleceu.
né? Mas o que eu quero dizer com isso? Há momentos que a gente passa por dificuldades, por coisas que nós não queremos. Mas nós não podemos ser Deus no lugar de Deus. Não podemos querer tirar Deus do trono. Porque Deus sabe todas as coisas. Aquele momento era o momento do meu pai com Deus. E o que eu fiz foi orar a Deus para que Deus fizesse a vontade dele para o meu pai. Só para você entender, meu pai não era crente e há 14 dias atrás ele havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. 14 dias depois que ele aceitou Jesus, ele então teve os 4 AVC e veio a falecer. Então, o momento que Deus falou assim, agora você já pode vir para mim, né? Então, nós temos que nos alegrar com isso também. Eu me alegro com isso, porque eu sei que meu pai faleceu salvo, né? Meu pai faleceu salvo. Então, hoje eu me preparo muito para que um dia eu possa encontrar com ele, né? Com meu pai e com o Senhor, né? Mas eu creio muito nos milagres do Senhor. O que Deus faz nas vidas das pessoas. Já vi muitos milagres acontecendo. Inclusive na minha vida, né? Na vida da minha família também. Então nós podemos falar sobre isso. Porque nós temos testemunhos, somos testemunhos vivos daquilo que Deus já fez para nós. Então se você está aí agora e você quer esse tempo com o Senhor, quer receber do Senhor esse milagre, é momento de você então se entregar a Ele de uma forma sobrenatural. Entregue tudo, né? Se prostre na presença dele mesmo. Se deleite no Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos estar orando. Deixa eu ver se tem aqui algum pedido de oração. Nosso irmão Fábio está ali só olhando para nós. Nós queremos, a Dani já mandou, né? A Dani já mandou o pedido dela aqui, pelo sogro dela que está com problema. E eu quero orar também pela sua vida, que você que está aí desse lado aí. Eu quero orar pela minha vida também, pela minha família, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, do Fábio e do Felipe. E você pode estar no YouTube mesmo, mandando também a sua mensagem aí, que nós estamos aqui para acolher a sua mensagem no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe grandemente, que você tenha uma noite do sobrenatural do Senhor, que seja uma noite de descanso na presença do Senhor, no nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu queria agradecer a sua presença, já desculpando, né, por ter esse intervalo aí que nós tivemos, nesse probleminha técnico que nós tivemos com o computador aqui. Mas eu creio que o Senhor falou com você no tempo que nós estivemos juntos. Tem um pedido de oração? Tá aqui, Patrícia, né? Isso. Patrícia Costa. Chegou mais um aqui, do Marcos. Peço a Patrícia, né? Peço oração pela vida do meu esposo, que se mostra resistente a Jesus na vida dele. Eu sei o que é isso, irmã, né? Muitas pessoas têm passado por isso, mas não desista, não desanime. Vou dar um exemplo para você de dentro da minha casa. 47 anos minha mãe ficou casada com meu pai. 47 anos minha mãe orou pelo meu pai, porque meu pai não era crente. Então, acabei de falar, meu pai aceitou Jesus, 14 dias depois ele faleceu. Minha mãe pôde ver o trabalho dela, o suor dela, as orações dela sendo atendidas pelo Senhor. Amém? Não desista. Coloque ele. Você nem precisa falar, você nem precisa fazer nada. Você continua orando, abençoa a vida dele, abençoa a entrada, a saída dele na sua casa. Seja sábia. A mulher sábia edifica o seu lar. Amém? Deus abençoe sua vida. Marcos, pedimos que nos dê direção e discernimento, que o Senhor nos dê direção e discernimento para tomarmos decisões que sejam dele para a nossa vida. O Senhor sempre tem a direção. O que nós precisamos é estar olhando sempre para ele, ouvindo a voz dele, para que
Ele possa nos direcionar e nós vamos caminhando. Amém? Nós vamos orar também por isso, Marcos. Deus abençoe. Daniela, peço oração pela vida dos meus pais, pela salvação deles. Amém, Daniela, amém. Em nome de Jesus, eles serão salvos, eles serão alcançados pelo Senhor. O Espírito Santo, ele está fazendo esse trabalho na terra. Ele veio para isso, né? Para nos justificar, mas ele veio também para nos mostrar o caminho, para fazer com que nós entendamos e vejamos aquilo que Jesus nos fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar então? Pai, tem mais uma aqui? No Instagram. Deixa eu olhar aqui, tem mais um pedido de oração aqui. Só um momentinho. Pastor Marcelo, ora pela minha família, meu esposo, e para que um negócio dê certo. Para um negócio, né? Aqui, qual que é o nome, hein? Eu não tô lendo. Alguma coisa Hermes, né? Eu não entendi o começo que é Hermes. Alguma coisa final Hermes. Glória a Deus. Vamos estar orando também para você no nome de Jesus. Amém? Pai, graças te damos mais uma vez. Te agradecemos por essa noite, por esses minutos que nós passamos aqui na tua presença. E eu coloco aqui, Pai, cada pedido de oração no nome de Jesus. Pedido de oração da Patrícia, do Marcos, da Daniela, Pai, e da Letícia, Pai. Que eles possam receber do Senhor aquilo que eles estão buscando, que o Senhor possa falar com cada um deles. Entra com provisão, Senhor, com a tua mão poderosa, Deus. E no nome de Jesus, toca nas feridas, Senhor, toca nas células que estão danificadas, toca, Senhor, em cada parte do corpo que há um flagelo, Senhor, no nome de Jesus, porque Tu és o médico dos médicos. É o Senhor toca, o Senhor fala, tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor toca, traz vida, Senhor. Então traga vida na vida dessas pessoas, nos negócios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça ser conhecido por esse casal, que a filha está pedindo oração por eles, Pai. Que eles venham reconhecer, Pai, o senhorio do Senhor sobre a vida deles, Deus, em nome de Jesus. Que eles venham se arrepender dos pecados e que venham seguir ao Senhor, ó Deus, para sempre, Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos cada vida, cada pessoa que está conosco nessa live, cada pessoa que fez o seu pedido de oração, mesmo aquelas pessoas que não escreveram, mas têm um pedido de oração, estão orando agora comigo, Pai, que o Senhor possa estar entrando com providências, Deus, no nome de Jesus. Traga luz, traga entendimento, Senhor. Traga, Senhor, sobre cada vida o entendimento da Tua palavra. Pai, que as pessoas possam experimentar, Senhor, o sobrenatural do Senhor. Faça com que portas sejam abertas, Senhor, em nome de Jesus. Vidas sejam curadas, vidas sejam salvas, sejam libertas. Quebra todo o grilhão, todas as algemas, correntes, Pai, que possa haver na vida dos Teus filhos, sejam quebradas agora no nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos a vida do Senhor na vida dessas pessoas, Deus. Nós declaramos, Pai, que o Senhor, será reconhecido como o Senhor dessas pessoas, Deus. No nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua grandeza, pelo Teu poderio, Senhor. Pela Tua unção, pela Tua graça que é colocada sobre nós, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pelas Tuas misericórdias que tem nos alcançado todos os dias, Pai. Que nós possamos ter uma noite cheia do Senhor, cheio da Tua presença, Pai. Uma noite de sono tranquila, que o Senhor estará cuidando de tudo para nós, de tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós sonhamos, que o Senhor possa estar, Senhor, nesta noite, nos dando direção, para que nós possamos prosseguir, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela vida do Fábio e do Felipe, pela vida dos irmãos que estiveram conosco neste tempo, Pai. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E que a semana que vem nós possamos estar de volta, Pai. Mais uma live e que mais pessoas possam estar participando
Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenha uma noite tranquila, uma noite de sono reparador e que amanhã um novo dia, um novo tempo do Senhor na vida de vocês. No nome de Jesus. Deus abençoe.